para você que quer renovar o seu sorriso. Com o passar do tempo, a gente sabe que muitas pessoas acabam aí perdendo os dentes ou não cuidando muito bem, o que a gente sabe que é errado. Mas hoje você vai conhecer o implante dentário que tem renovado o sorriso de muitas pessoas e você vai conhecer esse tratamento, saber como que ele é feito e o que ele pode trazer de benefícios para você e para sua saúde bucal. E falando em saúde bucal, a gente não pode esquecer das nossas crianças. Afinal de contas, a saúde dos dentes deve ser cuidada desde a infância. E nós vamos ter aqui uma pessoa especialista em saúde bucal que vai falar pra gente como que as mães podem cuidar melhor da saúde bucal de seus filhos, da infância, né? Qual será a hora ideal, o dia ideal, se tem data, hora, para levar os filhos ao dentista pela primeira vez? Olha só, né? A gente vai te dar essa idade. Mas acontece que muitas pessoas precisam de cuidados especiais para ter um bonito sorriso. E você sabe que isso mexe demais com a autoestima de qualquer pessoa. Hoje você vai conhecer o implante dentário, uma técnica que pode trazer de volta aquele seu lindo sorriso. E ele deve receber os primeiros cuidados logo na infância. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos ela, que é especialista em prótese dentária, especialista em saúde pública também e graduada pela Universidade Federal do Amazonas, Kate Tabosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Né, Kate? Aqui, Boa Tarde, Muito Mulher. obrigada. Vocês já conhecem a Kate, viu? Vocês não estão se assustando à toa, não. Já conheço ela, sim, já participou do Profissão Mulher aqui no Boa Tarde, Isso. Mulher, não é isso? Já Seja mais participei. uma vez muito bem-vinda aqui no nosso programa para falar sobre um assunto que é importante, né? Com certeza. Todo mundo saber, né, isso, Kate? Uhum. Então, olha só, qual é a idade certa para levar a criança ao dentista pela primeira vez? A gente sabe que logo quando começa a surgir os primeiros dentinhos, né, aqueles dois dentes lindos que sempre aparecem logo de primeira vez, as mães já começam a se preocupar. Mas é somente nesse momento que a criança deve ir ao dentista pela primeira vez ou não? Então, Juliana, primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde ao pessoal de casa. Realmente, o ideal é que se leve a criança ao dentista pela primeira vez antes do primeiro ano de vida. É o ideal. Nessa fase que você falou, por volta dos 6 meses, né? Nessa fase é o ideal, com a erupção dos primeiros dentes. Por quê? Nessa primeira consulta, né, a mãe vai levar a criança ao dentista, o dentista já vai fazer uma primeira avaliação da situação daquela criança. Ver se aquela criança tem alguma anomalia naqueles primeiros dentinhos. Se tiver, aqueles dentinhos vão ficar mais suscetíveis à cárie, então é melhor identificar logo no início, né? Fora algumas outras coisas, né, que é importante. O dentista vai orientar a mãe quanto à dieta adequada da criança, quanto aos hábitos de higiene, né, de higiene bucal, quanto o uso de chupeta, uso de mamadeira, enfim, vai dar uma série de orientações que já vai fazer com que aquela criança ali, né, cresça com um sorriso saudável. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o uso de chupeta, chupar o dedo também, que muitas crianças adoram, se acalmam, né, dormem, aliás, chupando o dedo, mas antes a gente queria saber se existe alguma técnica, se vocês têm alguma coisa para passar para as mães em relação à visita ao dentista, porque muitas vezes a criança tem medo, né? Chega ao dentista, já vai chorando, já vê aquele monte de equipamento, apesar do consultório infantil já ser bem estruturado para receber o público infantil, mas ainda assim as crianças ainda resistem, né, ao dentista. Verdade. E tem alguma forma das mães conversarem com seus filhos, alguma técnica para passar? Então, justamente, o fato de já levar a criança cedo ao dentista já é um agente facilitador, né, Juliana? Por quê? Porque a criança já vai começando a se habituar, né, com aquele local, com aquela vestimenta branca do dentista, com a cadeira, com o refletor. Então, levar a criança o mais precocemente possível já é uma maneira de estar fazendo com que aquela criança já se acostume com aquele ambiente, né? Porque geralmente o que acontece? A criança chega ao dentista, ela já tem alguma experiência negativa do passado, né? Já teve algum incidente, né? Já chegou lá com dor, né? E já ficou com trauma. Então o ideal é realmente chegar numa idade precoce, né? Para que ela vá se acostumando aos poucos. Fora isso,
falar, explicar para a criança, né, com termos infantis, com termos que a criança vai entender, que ela precisa remover o bichinho do dente, né? E aí a criança vai falando com uma linguagem que a criança entenda. E ela já vai se Isso, acostumando. exatamente. Ok, então tá aí a dica para as mães que estão em casa para levar seus filhos, como levar, né, pela primeira vez ao dentista. Agora fala pra gente em relação à amamentação. Ela é bem benéfica também para um bom sorriso, não é? Sim, com certeza. É bem importante a amamentação. Além de todos os benefícios já mais do que consolidados, né? Os benefícios psicoemocionais que a criança vai ter ali de estar juntinho no colinho da mãe. A amamentação também é importante porque durante o ato de sugar, de sugar o peito da mãe, a criança vai estar uma maneira dela estar fazendo como se fosse uma musculação natural, né? Ela está fortificando os músculos da face. Então, realmente é importante a criança mamar no peito também por esse motivo. Além disso, a maneira como a criança mama no peito faz com que o ossinho da mandíbula, que é esse ossinho aqui, se posicione no crânio da maneira correta. Então, a amamentação também ajuda, né, nesse processo de posicionamento da mandíbula. Agora, como a gente estava falando, a chupeta, o chupar do dedo pode prejudicar. Mas de que Isso. forma, né? Na fala, na dentição, porque a gente vê que os dois primeiros dentes aqui, não me recordo o nome agora, eles vão um pouquinho para frente, né? Uhum. Então, aí o fato de chupar o dedo e a chupeta já é prejudicial, sim, é diferente da amamentação. Por quê? Porque durante a amamentação, a língua é posicionada de uma maneira diferente, de uma maneira benéfica, durante o ato de sucção. Já na chupeta e no dedo, chupar o dedo e a chupeta, é prejudicial justamente pela posição da língua, é posicionada de uma maneira diferente. Existem várias publicações, né, que falam que a face é a região mais deformável do corpo humano. Então, essa pressão que é exercida dentro da cavidade oral no ato de chupar a chupeta ou o dedo é uma pressão negativa, né, que faz com que os ossos da face se deformem e, consequentemente, com os ossos deformados, a posição do dente também vai ser prejudicada. Quando a criança cresce, muitas das vezes com os dentes prejudicados, a gente sabe que existem os aparelhos ortodônticos. A partir de que idade a criança já pode estar colocando esse aparelho, Kate? Então, na verdade, não existe uma idade certa. A gente não pode taxar uma idade correta, né? Por quê? Porque justamente a criança, cada caso é um caso. A criança precisa ir ao dentista para ser Examinada, avaliada. né? Avaliada. Isso, cada caso é um caso. Existem dentistas que colocam os primeiros aparelhos na criança mais jovem, né, de 5, 6 anos, quando a criança ainda tem a dentição mista, que são os dentes permanentes e dentes de leite, né? E já tem dentista que acha melhor esperar aqueles dentes de leite caírem, né, e nascerem os permanentes para colocar. Então, a idade correta, Juliana, só quem pode definir é realmente o profissional, né, após a avaliação do caso e vendo qual é o caso da criança, né? E em relação a antibióticos, é uma das questões assim que muito preocupa as mães, né? Eles podem muitas vezes prejudicar os dentes ou não? É mito ou verdade isso? É um pouco de mito, viu, Juliana? Porque o que acontece? Na verdade, o antibiótico que é prejudicial é a tetraciclina, somente a tetraciclina. E hoje em dia os pediatras já não recomendam tanto a tetraciclina, recomendam outros. E quando recomendam, né, já recomendam de uma maneira que não seja por período muito prolongado. Porque a tetraciclina ela só vai ser prejudicial se for por um período muito prolongado de tempo, né? Se for por pouco tempo, não vai causar prejuízos. O que acontece, na verdade, é que os pais eles tendem a justificar aquela situação de cárie que a criança se encontra pelo uso de antibiótico, né? Geralmente eu recebo meus pacientes aí com o filho já com a boquinha cheia de cárie, e aí a mãe fala assim, ele já vai se desculpando, né? Meu filhinho tá assim porque ele toma muito antibiótico. Não é. Não.
Eu costumo dizer que o dente pode ser o dente mais fraco do mundo, mas se ele não tem biofilme dental, vai ser muito difícil ele desenvolver a doença cárie. Olha só, quantas dúvidas, né, existem em relação à saúde bucal das crianças, mas eu tenho certeza que deu para esclarecer muita coisa aqui hoje no Boa Tarde Mulher. Quero agradecer a tua presença Imagina, hoje aqui eu no que nosso agradeço. programa, esclarecendo todas essas dúvidas. Tá Obrigada. bom? Obrigada, Kate. Até a próxima. A gente vai de intervalo comercial.